Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 11 e hoje nós vamos aprender sobre Event Binding, ou seja, binding de eventos. Até agora já aprendemos como utilizar a interpolação, já aprendemos como utilizar o binding de propriedades e hoje nós vamos aprender como utilizar o binding de eventos. Tanto a interpolação quanto o binding de propriedades são valores que vão do componente para o template. Ou seja, nós podemos criar alguma variável ali no nosso componente e a mesma vai ser referenciada lá no template para a gente poder mostrar valores. Com os eventos é diferente, ou seja, nós vamos ter valores que irão do template para o componente. Quando o usuário interage com a nossa página, o usuário estará interagindo com os componentes HTML da página. Então, por exemplo, pode passar o mouse em cima de uma label, pode fazer o clique no botão, pode dar o foco em um campo de input, enfim. São esses tipos de eventos que a gente pode escutar. E no Angular, nós também podemos escutar esses eventos e depois tratar esses eventos no nosso componente. Como é que isso é feito então? É sempre o valor do componente para o template, ou seja, nós vamos escutar o evento do elemento HTML e lá no nosso componente nós vamos tratar esse evento, ou seja, nós vamos executar alguma lógica de programação. No Property Binding, nós aprendemos que nós colocamos um colchetes em volta do nome da propriedade do elemento HTML para ficar mais fácil de visualizar que aquilo é um Property Binding. Para eventos, nós utilizamos um parênteses e ali depois, entre as aspas, nós podemos realizar alguma ação ou então chamar um método da nossa classe do componente. Só que esses parênteses, eles também são o sugar syntax, ou seja, a forma mais fácil de fazer isso, tanto para o desenvolvedor, tanto visualmente. Porém, nós também temos a forma canônica, ou seja, como é que o Angular trata isso ali por trás dos panos. Em vez de utilizar um parênteses, nós então utilizamos um on traço e o nome do evento. Para quem está acostumado a tratar eventos utilizando o JavaScript puro, a gente sempre coloca ali onClick, onFocus, onBlur, onMouseOver, enfim, o nome de algum evento. A única diferença aqui no Angular é que entre o on e o nome do evento nós teremos um tracinho, teremos um hífen. É claro que vocês podem usar a forma que vocês preferirem. Vocês podem utilizar ou a forma canônica ou então os parênteses para ficar mais fácil ali visualmente de ver que aquilo ali é um Event Binding. Vamos então para o código para a gente poder fazer um exemplo na prática. Eu já deixei aqui uma seção criada, dei o nome de uma classe qualquer aqui, criei um artigo, coloquei um título aqui, Event Binding, e aqui no Chrome eu tenho aqui só um Event Binding sem nada. Aqui dentro dessa div nós vamos começar a colocar o nosso código do Event Binding. Para começar, eu vou criar um botão. Aqui dentro desse botão, me clique, algo muito simples. E aqui nós queremos escutar o evento de clique desse botão. Como que é o evento de clique? É o clique. Para mostrar que isso é um Event Binding, eu vou colocar um parênteses e aqui igual aspas duplas. E aqui eu vou colocar o nome, por exemplo, do método que eu vou criar aqui dentro do meu componente. Só para evitar erro, vou dar um Ctrl C aqui no nome do método. Vou voltar aqui para o meu componente e vou criar aqui o meu onClick. E aqui sim eu posso, por exemplo, fazer um alert. Passar uma mensagem aqui, botão clicado, só para ter algo. Salvando, voltando aqui para o browser, me clique, clicou, botão clicado. Então é dessa forma que nós fazemos Event Binding no Angular 2. Só que esse exemplo está muito simples, né? Vamos tentar fazer algo um pouquinho mais elaborado aqui. Vamos fazer aqui um input. Nesse input, o que nós vamos colocar? Esse input vai ser do tipo texto. Nós temos aqui então o input do tipo texto. A gente está digitando alguma coisa aqui e nada acontece. Tudo bem. O que nós vamos fazer aqui então
Por exemplo, se a gente quiser escutar toda vez o evento que a gente digitar alguma coisa dentro desse campo, nós podemos escutar o evento keyUp, que é toda vez que eu digitar um caractere. Então, keyUp, para a gente escutar isso no Angular, parênteses, para fazer o event binding, e aqui então on keyUp, eu posso também criar um evento aqui dentro do meu componente chamado onKeyUp, por exemplo, e fazer alguma coisa aqui. Só que, como é que eu faço, por exemplo, para poder pegar o valor que está sendo digitado nesse campo? Todos os eventos aqui no Angular, nós podemos passar para o método o próprio evento que está sendo disparado. Então, nós fazemos aqui referência ao evento passando o $, sinal de cifrão, e o event. Aqui dentro do nosso component, eu vou pegar esse event e nós podemos escutar e ver o que está sendo colocado aqui. Console.log. Vocês podem ver que aqui no TypeScript, por exemplo, pode dar alguns erros de que é N. N é quando nós não especificamos. Quando a gente utiliza o TypeScript, nós podemos tipar a variável. Isso é uma coisa que não existe no JavaScript normal e nós podemos usar no TypeScript. Aqui, esse evento, como é um evento de keyUp, nós estamos fazendo um evento de keyboard event. Então, esse evento, ele é do tipo keyboard event. E nós podemos, então, colocar aqui no console log o evento. Eu vou digitar aqui, por exemplo, a letra R. Vocês podem ver aqui, então, que o objeto é feito no console log. E aqui existe então a key que foi digitada, só que tem aqui uma outra informação mais importante pra gente. Tá vendo esse target aqui? É o target que tá fazendo referência ao próprio input, e se a gente for ver aqui, ele vai ter um atributo chamado value, que tem exatamente o valor que está dentro desse input, que até agora é o R. Então, por exemplo, eu posso atribuir o event.target.value para alguma variável. Eu vou criar aqui, então, uma variável chamada conteúdo atual, que, se vocês quiserem fazer isso, vocês podem ter um tipo da variável, que é string, e aqui eu vou colocar o vazio. Então, declarando uma variável do tipo string, que recebe vazio, e aqui, então, this.conteúdo atual vai receber o event target value. Esse event target, ele está representando o próprio input. Caso vocês queiram ainda, vocês podem fazer o casting desse valor aqui, que é para uma variável do tipo HTML input element. Mas isso aqui é opcional, tá? Só com o event target value a gente já consegue fazer isso daqui. Aqui no nosso browser não vai ter nada mostrando. Então, para facilitar aqui no nosso HTML, a gente também vai mostrar o valor dessa variável. Eu vou criar, nós temos o input, vou colocar uma div aqui, por exemplo, conteúdo atual, e aqui, deixa eu fechar a div para não esquecer, nós podemos utilizar a interpolação para poder mostrar aquele conteúdo que está sendo digitado. Então, conteúdo atual, eu vou digitando e vai aparecendo aqui também no meu campo da minha div. Agora vamos supor que eu quero, quando der Enter, ou então quando perder o foco, eu quero mostrar qual que foi o conteúdo que foi salvo dessa variável. Nós podemos então escutar outros eventos também. Como, por exemplo, quando a gente for apertar o Enter, vai ser o keyUp.enter. Nós podemos criar um outro método, como, por exemplo, onSave. Eu vou passar aqui também, quando perde o foco, que é o evento blur, e eu vou chamar o mesmo método para esse evento aqui. Uma opção que nós temos é passar o próprio evento. Então, por exemplo, eu podia passar aqui o event.target.value, para poder pegar esse valor aqui,
Ou então, uma outra forma que nós temos de fazer isso é criar uma variável local, igual nós fizemos na aula passada, para poder representar o próprio componente. Então aqui eu vou colocar uma variável local chamada campo. Variáveis locais a gente declara dentro do próprio elemento HTML, utilizando aqui um jogo da velha na frente. Então aqui simplesmente, ao invés de passar o event target, eu posso passar o campo.value. Fazer a mesma coisa aqui para o blur. E aqui eu vou criar uma outra div, conteúdo salvo, conteúdo salvo. Essa variável eu vou criar aqui dentro do meu component também. Vai ter um valor vazio também inicial. Só para pegar aqui é o método onSave. Esse método onSave, ele vai receber o valor. O valor, ele também é do tipo de uma string. Então, this.conteúdo salvo vai receber o valor que está sendo passado para o método como parâmetro. Lembrando que aqui a gente já fez a interpolação para poder mostrar o conteúdo atual ou o conteúdo salvo. Se a gente voltar aqui para o browser, eu vou começar a digitar e a gente pode ver que o conteúdo atual está sendo atualizado ao mesmo tempo. Se eu perder o foco, por exemplo, eu vou clicar em qualquer espaço aqui da tela, o evento blur vai ser disparado e aí sim o conteúdo salvo vai ser salvo. Mas aqui eu posso voltar, mudar o valor, o conteúdo atual está sendo atualizado, o conteúdo salvo é aquele que ainda foi salvo aquela hora. Eu vou apertar Enter e o conteúdo salvo vai ser atualizado também. Então, essa é uma outra maneira que nós podemos fazer a parte de Event Binding. Para a gente fechar, fazer aqui um terceiro exemplo, só para a gente brincar um pouquinho e tentar misturar um pouco de Event Binding com Property Binding. Eu vou declarar aqui um span, por exemplo. Dentro desse span, eu vou colocar aqui, passe o mouse sobre mim. Para a gente tentar colocar um highlight aqui dentro desse span. Quando a gente coloca aqui, não tem nada, é um texto normal. Quando a gente passar o mouse por cima, a gente quer que esse fique aqui, por exemplo, aquele amarelo marca-texto. Então, nós podemos escutar os eventos. Vou escutar aqui o mouse over, por exemplo. Então, aqui, Event Binding. E quando a gente tirar o mouse, a gente quer também tirar, né? Então, mouse out, que é quando a gente tira o mouse. Aqui eu vou criar um método onMouse span. É um método qualquer aqui que nós temos e vou chamar o mesmo método aqui. Vou declarar também o método aqui no meu component. Então, aqui nas minhas variáveis, isMouseOver, já vou inicializar como falso. Se vocês quiserem, pode inicializar também, declarar o tipo, que nesse caso seria boolean. Quando a gente passar o mouse, this.isMouseOver, a gente somente nega o valor. Como o valor inicial é falso, quando a gente passar o mouse em cima, vai negar e o valor vai ser true. Se quando a gente tirar, vai chamar novamente esse método, vai negar novamente e o valor vai ser de falso. Nós temos então que ainda aplicar o highlight. Como é que nós podemos aplicar então um estilo? Vamos criar um estilo aqui para o nosso componente. Existem 3 maneiras de se fazer isso. A gente pode criar o estilo dentro desse styles.css que foi declarado no nosso index.html, ou existe também um metadado chamado styles. E aqui ele recebe um array e nós podemos declarar o estilo dos arrays. Aqui é a mesma coisa, por exemplo, do template que a gente aprendeu. Como a gente vai utilizar várias linhas, nós podemos utilizar a classe e utilizar o string template do ECMAScript 2015. Eu vou chamar então esse estilo de highlight e aqui, por exemplo, vou passar um background color, vai ser yellow, que já é um amarelo muito chamativo. E eu vou botar aqui um font weight. Como é que nós vamos aplicar esse estilo então? A gente viu na aula passada, nós podemos aplicar como
uma classe utilizando o property binding de classes, .highlight, que é o nome da minha classe. E aqui, por exemplo, nós podemos fazer referência ao próprio isMouseOver. Se ele for true, quer dizer que o mouse está em cima e vai aplicar o estilo. Se ele for falso, quer dizer que o mouse não está em cima do elemento, então não aplica o estilo. Fazendo o teste aqui, passe o mouse sobre mim. Então, nós temos aqui uma brincadeira também utilizando o Event Binding e o Property Binding. Para fechar essa aula, essa é uma maneira da gente poder aplicar estilos num componente. Existe uma outra maneira também, porque imagina, se for apenas um estilozinho desse aqui, tudo bem, não vai fazer mal algum, não vai poluir a nossa classe nem nada. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente pode criar aqui um outro arquivo. Então eu vou criar um arquivo com o mesmo nome. O nome do nosso componente é data-bind.component.ts. O nosso HTML tem o mesmo nome, porém a extensão não é mais TS, é HTML. Para o CSS, a mesma coisa. databind.component.css. Aqui então eu posso pegar esse estilo e colocar aqui no meu CSS e eu não preciso mais utilizar esse metadado. Eu posso simplesmente passar style, URLs e aqui sim eu vou colocar o nome dos estilos, que nesse caso vai ser o mesmo nome, então databind.component.css. E o exemplo vai continuar funcionando da mesma maneira. Isso aqui é legal que, por exemplo, caso às vezes você tem um arquivo de CSS enorme e você pode ficar um pouco perdido na hora de dar manutenção depois. A gente pode criar estilos específicos para os nossos componentes também. E depois, na hora de fazer o build, a gente também pode criar uma task que leia todos esses CSS, concatene esses CSS e gere apenas um CSS final para o nosso projeto também. Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos aprender a última forma de fazer data bind no Angular, que é o famoso two-way data binding. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Material de apoio se encontra no loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!